Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja sempre bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E, meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para apresentar o vídeo de mais um pastor que deixa o protestantismo e volta para a Igreja Católica. Ele vai falar de 3 pontos que o levou a voltar para a Santa Igreja. O primeiro ponto ele vai dizer que é uma questão pessoal, e nesse ponto que ele chama de uma questão pessoal, ele vai falar sobre o que acontecia, né, dentro, a maneira corrupta, né, do sistema no meio protestante, né? E aí falando das lideranças, dentro da questão da liderança, claro que não é todo mundo, mas ele vai falar sobre isso, eu deixo as palavras dele. Ele fala também de uma questão pessoal, e nessa questão pessoal envolve a fé na Santíssima Virgem Maria, de seus antepassados, de seus ancestrais, que vai falar de Nossa Senhora para ele, e isso ele vai guardar no seu coração, e quando ele mais precisou, ele teve uma experiência com Nossa Senhora. E a outra questão é teológica. A diferença, né, o mix de doutrinas que se contradizem uma das outras, e ele vai falar também disso aí dentro do vídeo dele. É um vídeo curto, mas que é de uma profundidade extraordinária, de esclarecimento para o retorno de muita gente que esteja aí indeciso e que esteja pensando em fazer esse caminho de volta para casa. Então, fique com o vídeo e Deus abençoe você, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom, dito isso, foram 3 questões que me levaram a tomar a minha decisão. Uma questão pessoal, uma questão espiritual e uma questão teológica. Na questão pessoal, eu não estava mais suportando o sistema político, o sistema hipócrita, o sistema ganancioso da imensa maioria da liderança. Se você dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, você vai entender do que eu estou falando. Eu sei que existem muitas pessoas boas e algumas exceções, mas no geral, as igrejas evangélicas só mudam de endereço, o restante é tudo igual. E olha que eu viajei bastante por vários estados e conheci centenas de pastores. Então, como dizia o gaúcho da fronteira, parece que a noiva é a mesma e só mudaram o penteado. Ouça bem, quando eu estava doente, debilitado, inclusive eu li aqui alguns dias atrás a minha carta de pedido de afastamento, provando que eu nunca fui expulso ou alguma coisa desse tipo. Enquanto eu estava off, algumas figuras, que já eram cartas marcadas, criaram uma espécie de conluio para onde cada participante tivesse algum tipo de benefício com a minha eliminação. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine uma casa desocupada. O proprietário da casa teve que se ausentar por algum tempo, e então aparecem algumas pessoas sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha na cara, e um deles está de olho no terreno onde a casa está construída, o outro está interessado na madeira da casa, o outro está interessado no telhado da casa. Então, um certo dia, eles se encontram e dizem: olha, já que o dono da casa está ausente, vamos começar imediatamente a desmanchar a casa, cada um de acordo com os seus interesses. Não sei se você está compreendendo, mas cada elemento desse grupo criou uma mentira sobre mim. Mentira essa sustentada pelos outros membros desse clube maligno. E cada um teve a sua parte, né? Teve o seu êxito que estava buscando. Quando eu vi, a minha moral, a minha reputação já estava irreversivelmente destruída. Eu tentei entrar em contato com colegas de ministério, mas eu fui simplesmente ignorado. Então eu te pergunto, qual o sentido de continuar fazendo parte de um sistema desses? A outra questão é espiritual. A minha avó Aurora sempre dizia que mesmo que eu abandonasse Nossa Senhora, ela nunca me abandonaria.
E foi uma das maiores verdades que eu ouvi na minha vida. No momento de maior dor, sofrimento, abandono, desprezo, eu tive uma experiência com Nossa Senhora que para mim é indescritível. Eu ainda não posso revelar o que ela me mostrou e o que ela me disse, mas no tempo certo eu vou dizer. Mas eu simplesmente não posso fingir que nada aconteceu e seguir no meio de um sistema religioso que não ama e que não honra a Mãe de Jesus como ela merece ser honrada e amada. A última questão, meus amigos, é teológica. Eu fui professor de teologia. Ensinar em simpósios, conferências, cursos de teologia em centenas de cidades do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, foi o que eu mais fiz nesses 20 anos de ministério. Mas a doutrina protestante não fechava em muitos pontos e eu percebia a malícia, a seletividade e a desonestidade intelectual da maioria dos teólogos evangélicos. São muitos, são inúmeros, mas eu posso citar alguns exemplos aqui. A Igreja Católica, por exemplo, não aumentou os 7 livros da Bíblia. Foi Lutero que escolheu uma tradução onde esses livros não apareciam. A livre interpretação da Bíblia, defendida pelos protestantes, é a causa da maior confusão que existe hoje nas igrejas. Olha só, uns dizem que tem que guardar o sábado, outros dizem que Jesus não é Deus, outros são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, outros são milenaristas, outros são amilenistas, outros acreditam na predestinação, outros acreditam no livre-arbítrio, outros acreditam na atualidade dos dons espirituais, outros não, outros acreditam no cessacionismo. É uma baderna, é uma balbúrdia que enlouquece qualquer pessoa que vive dentro desse sistema. Se você participar, por exemplo, de 5 cultos diferentes em 5 igrejas diferentes, você vai ouvir mensagens totalmente contraditórias e todos eles usam a Bíblia, a mesma Bíblia, essa que você tem em casa, para dizer essas afirmações. Então eu pergunto, quem está certo? Já a Igreja Católica tem uma tradição, tem um colégio episcopal e um catecismo que mantém a unidade da fé. Então você está seguro em relação às coisas que a Igreja definiu como doutrina para a totalidade da cristandade. No Papa, a Igreja tem o símbolo da sua unidade visível e o símbolo da sucessão apostólica. Os sacramentos que foram suprimidos pela Reforma Protestante, a comunhão dos santos, que é uma riqueza inestimável de exemplos de fé, de martírio, de sacrifício, de entrega ao Criador, eles são como estrelas que nos ajudam a encontrar a direção certa nesse mundo escuro e caótico. A devoção mariana, onde não há melhor exemplo de humildade, de devoção à vontade de Deus, de submissão à vontade de Deus. Nem mesmo Lutero foi capaz de renegar essas verdades. E o mais importante, a presença do Cristo vivo, ressuscitado na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nenhuma outra igreja tem. Eu espero que eu tenha esclarecido as perguntas dos meus amigos. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu estou à disposição. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Com todo respeito, com todo carinho, eu estarei respondendo as questões dos meus amigos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma semana abençoada.